boa tarde, feliz da vida. Espero que também você esteja muito feliz nessa tarde, uma tarde abençoada. Mas voltei aqui para compartilhar com você como é que diz assim, uma taça da live de hoje. Uma live maravilhosa, gratidão ao Senhor por isso, gratidão pela sua participação. Mas, resumindo, mulheres que compartilham da graça e misericórdia. Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Um tema especial da visão missionária. Então, aqui fala de algo que revolucionou, que transformou, que mudou a história da mulher brasileira e também de muitos outros países. Quando Jesus nos deu a oportunidade de poder compartilhar da graça e misericórdia para nossas vidas. Aqui fala de um versículo, Lucas 8, de 1 a 3. Fala de como Jesus tratou as mulheres no seu ministério. Fala de como Jesus aceitou as mulheres no seu ministério. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus nos valorizou, entendeu da nossa particularidade para com ele no seu ministério. Aqui fala dos versículos, bem algo assim, versículos grandiosos, que diz assim: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas tinham sido curadas de espírito e de enfermidade, como Maria, chamada Madalena, da qual saiu 7 demônios, Joana, a mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviram com seus bens. Mulheres que estavam lá com Jesus no dia a dia, mas também mulheres que serviram Jesus com os seus bens. Como assim? Financeiramente, porque eu costumo dizer que Jesus tinha a mesma necessidade que nós temos hoje. Jesus tinha necessidade que tivessem pessoas para auxiliarem, como fazer comida, lavar roupa, prestar conta dessas tarefas domésticas. Será que os discípulos iam fazer isso? Jesus deixou bem claro que não. Aqui também continua a pastora Liane Nepomuceno. Ela fala da grandiosidade da participação dessas mulheres no ministério de Jesus. Fico a imaginar o perfil tremendo que tinha essas mulheres, os quais romperam o preconceito e preceito da sua realidade social e cultural, a fim de servirem ao mestre, compartilhando a graça e misericórdia divina. Mulheres que, segundo os historiadores da cultura judaica, eram colocadas em posição desvalorizadas, quase sempre tratadas como mercadoria de troca pelos seus pais. Mulheres cujo o nascimento não era celebrado como as dos homens. Jesus, que maravilha! Glória a Deus! As mulheres, elas podem sim acompanhar, ou mesmo elas podem saírem de casa em casa pregando o evangelho. As mulheres sim podem aparecer com o seu perfil de missionária, de pastoras, de líderes, de servas, de esposa, pregando o evangelho e anunciando as maravilhas que Deus tem feito na sua vida e na vida de outras mulheres. É muito interessante a gente falar a respeito disso. Essas mulheres eram mulheres responsáveis, eram mulheres fiéis e comprometidas com a obra de Jesus, com o ministério de Jesus.
E a gente vê aqui que tinha uma grande diferença, sim. Naquele período, as mulheres, elas não tinham o mesmo privilégio que nós temos hoje de sair de casa em casa, de deixar de preparar o almoço, ou mesmo preparar o almoço mais tarde. Eu falo assim, de não começar a preparar o almoço logo 8 horas da manhã. Mulheres que sabem preparar o almoço antes, como também preparam o almoço a partir das 10 horas da manhã. E nesse intervalo, elas podem sim pregar o evangelho sem deixar de ser uma esposa responsável, fiel e comprometida com a obra e com o ministério do seu esposo. Há uma grande confusão no meio de nós, até hoje, como fala aqui a pastora Liane. Há uma confusão muito grande de que a mulher ainda é invisível no seu ministério. Ainda é invisível. Aqui fala que os historiadores naquele tempo deixaram de colocar muitas histórias de mulheres juntamente com o ministério de Jesus e que fizeram histórias. Essas mulheres aqui, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres que serviram Jesus naquele tempo, elas deixaram a sua história. E por que nós não podemos ter essa história? Porque nós também não podemos nos envolver na obra do Senhor, deixando escrito aquilo, ou mesmo divulgando que nós temos capacidade sim de pregar o evangelho e de fazer grande diferença. Foi isso que Jesus deixou aqui. Jesus, ele deu a liberdade para que essas mulheres pudessem se envolver no seu ministério. Como não se envolver com esse ministério que tem como olhar o amor brilhante, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-los. Mulheres que foram tocadas por sua graça, agora se enchem de ousadia para trilhar o novo caminho. As mulheres fazem parte da vida de Jesus desde a sua concepção até a sua ressurreição, passando pela presença aos pés da sua cruz durante a crucificação. Como não compartilhar dessa graça e misericórdia recebida dele? Glória a Deus. Entra no teu quarto. Fala com ele que ele é o mesmo Jesus dessas mulheres aqui. E que vai te alcançar com graça e misericórdia. Graça e misericórdia. E você vai ter embasamento para falar desse Jesus na tua própria vida. Como não se envolver com esse mestre que tem o olhar do amor brilhante, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-lo. Como não se envolver? Como não se encher da presença do Espírito Santo para falar disso? Aqui fala de algo assim. Com tudo isso não tem impedido. Com tudo isso não tem impedido que a influência delas respingasse em nós, essa reprodução respingasse e reproduza mudança em muitas mulheres, ainda hoje invisível. Mulheres que se calaram, mulheres que pararam, mas que hoje se envolvem na obra do Senhor, propagando esse grande amor, propagando essa graça de ter sido curada, liberta, transformada. Mulheres que curaram, mulheres que foram mulheres que foram alcançadas pela cura, mulheres que foram alcançadas pela libertação, mulheres que foram alcançadas pela salvação. E tem visto dentro da sua casa a libertação, a transformação do filho, a transformação do esposo, a transformação do vizinho, a transformação. Acredite que essas mulheres eram mulheres responsáveis, fiéis e comprometidas. Como são até hoje. Claro, muitas mulheres se embaraçaram no ministério dos seus esposos. Muitas mulheres. Mas também muitas mulheres estão aí fazendo a diferença juntamente com seu esposo. E fazem.
Quantas vezes meu esposo está na sala, reunido com família, e Deus me chama. Deus me dá uma ordem, vai lá na cozinha, fala de Jesus para a esposa que está lá, fazendo o café, esperando a palavra lá, e eu vou até lá. Quantas vezes também presenciei isso, aconteceu isso comigo em Coronel José Dias. Eu estava lá com muitos pastores, inclusive o pastor Manuel. Muitos pastores. E eu servi eles lá na mesa, lembro disso que nem hoje, deixei eles lá e fui para a cozinha ajudar as outras mulheres. E o pastor saiu da mesa, foi até a mim, que eu estava lá na cozinha, preparando o almoço para eles. E cheguei lá, o pastor me entregou uma palavra do Senhor para minha vida. E eu não esqueci desse até hoje. E o Senhor me deu o Senhor entregou uma palavra para aquele homem. E ele me entregou a palavra. Ele não foi cruel. Ele não teve medo de eu passar na frente dele. Ele não teve medo de eu sair de lá de onde eu estava e sentar na mesa com ele, porque eu tinha recebido uma mensagem dele. E naquela hora ele disse assim para mim: hoje Deus está mudando o teu nome para enviada da palavra. Hoje Deus está mudando o teu nome. Deus está te dando um novo nome. Você será chamada enviada. Isso não saiu daqui do meu coração. E eu continuo pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo. E já fui várias vezes enviada para falar da palavra, ou mesmo para levar uma palavra para alguém. Várias pastores. E falando bem disso, uma vez o Senhor me deu uma palavra num trabalho que nós estávamos fazendo aqui na cidade do Dia do Evangelho. E nós estávamos nos reunindo de casa em casa dos pastores, os pastores e as esposas, e os filhos e algumas pessoas da liderança. Nós estávamos nos reunindo em cada casa de cada pastor. E o Senhor falou, me deu uma palavra para um dos pastores. E eu calei. Senhor, por favor, Senhor. O que eu vou fazer com isso, Senhor? E tinha várias denominações. E eu calei, fiquei ali calada. E até que uma hora o Senhor disse assim, se tu não fores agora, se tu não lançar, se tu não entregar essa palavra agora, eu vou tocar na sua vida. E naquela hora eu olhei assim para trás e vi a filha desse senhor que estava lá comigo. Eu disse assim, olha, vai lá, fala para teu pai, diz para ele que eu tenho um recado de Deus para a vida dele. E eu fui, levei a mensagem. E naquela hora lá, foi algo sobrenatural. Mas pergunte para mim se eu não fui prudente. Fui prudente. Eu fui muito prudente. E eu peguei o microfone, eu levei, eu entreguei a mensagem para aquele homem imediatamente, aquele homem começou a chorar, e aquele homem começou a dizer, é verdade, ninguém sabe, quem sabe sou eu que sei, nem minha esposa não sabe. E ali eu entreguei ele para os outros pastores que estavam lá. Pastor, toma de conta dele, ora nele, põe as mãos nele aí, que Deus está dizendo que ele vai ficar curado em nome de Jesus. E foi aquela coisa, e a igreja se levantou, e a igreja começou a adorar. E eu desci do altar, menor do que eu subi. Porque o importante para mim não é eu, o importante para mim é Deus. E que Deus honre cada mulher que tem recebido o recado de graça e misericórdia para espalhar na nação. E a maior graça e a maior misericórdia é você ter sido alcançado pelo convite de você ser salva. De você receber o convite de Jesus na sua vida. Como eu falei aqui, um convite especial. Escolhi a sua casa. E eu creio que em nome de Jesus, hoje, Deus está escolhendo a sua casa, a sua vida.
Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus leve na sua casa hoje cura, libertação e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.